Hoje eu estou citando demais ele, né? Mas foi por acaso, eu fui fazendo a mensagem e fui enxertando algumas coisas dele aqui. Até porque o John MacArthur é um dos profetas defensores da verdade, né? Um dos carros-chefes dele, do ministério dele, é defender a verdade. Ele tem muitos livros publicados nessa área. E aí o MacArthur uma vez disse assim, e quando eu li isso me angustiou muito, ele disse assim: se você abandonar deliberadamente a verdade, depois de o Espírito Santo ter aberto graciosamente os seus olhos, não haverá caminho de volta. Creio que esta é a mensagem das passagens difíceis de advertência em Hebreus. Afinal, como disse, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, nós precisamos orar e pedir muito a Deus pelas pessoas que estão flertando com o erro, para que eles não abandonem a verdade. E aí, a outra ênfase de João aqui é que o resultado de andarmos na verdade, preste atenção nisso, olha como que uma coisa está ligada à outra. João diz assim que o resultado de andarmos na verdade, de termos comunhão na verdade, vai ser, sabe o quê? Amor uns pelos outros. É por isso que quando você vê uma pessoa, olha como que uma coisa está ligada à outra, quando você vê uma pessoa que está longe da igreja, está longe da comunhão, não tem amor pelos que são da igreja, não tem comunhão com os irmãos, qual é a inferência que você pode ser levado, a conclusão que você pode ser levado a ter? Ele está longe da verdade. Porque a verdade gera amor entre os irmãos. Se não há amor entre os irmãos, é porque está longe da verdade. João diz isso. Ele diz: aqueles que estão unidos com a verdade, na verdade, a consequência disso é amor. É desejo de estar junto, é desejo de estar junto com o povo de Deus, de amar uns aos outros. Jesus disse assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse é um princípio fundamental. O amor à verdade inclui amar os outros, amar os irmãos. E o amor aos irmãos, ele deve estar ou aparecer no contexto de amor à verdade. Então não é por acaso que a outra palavra, amor, também aparece 5 vezes na epístola. Assim como a palavra verdade aparece 5 vezes, a palavra amor aparece 5 vezes. E olha só, você pode olhar na palavra de Deus. Essa é uma estrutura que está presente em toda a Escritura. O que? Amor e verdade sempre andam juntos. Sempre. Se você quiser fazer esse exercício depois, e não sei se você vai lembrar disso, mas quando você estiver lendo a sua Bíblia, pode reparar, sempre que a Bíblia fala acerca da verdade, muito próximo dessa referência da verdade aparecerá o ensino sobre o amor. Por outro lado, sempre que a Bíblia fala sobre o amor, muito próximo dessa referência aparecerá o ensino sobre a necessidade da verdade. O que João diz aí no verso 1? Olha aí: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo
Por causa da verdade. Entendeu por que João tem comunhão com ela? Por que João a ama? Por causa da verdade. Porque ela está inclusa na verdade. Então o que João deixa muito evidente aqui na sua epístola é que ao promovermos a verdade, essa promoção da verdade deve ser feita em amor. Ou seja, alguém chega e não conhece nada acerca da fé reformada, nada, nunca estudou sobre as doutrinas da graça, aí está certo nós chegarmos para a pessoa e dizer assim: que idiota, como que você nunca viu isso? 20 anos dentro da igreja, nunca estudou isso. Você não vai dizer isso, mas às vezes você tem uma certa intolerância, às vezes você olha com desdém. Eu já vi algo, isso está errado, isso não é bíblico. Existe um livretinho, acho que, não sei quem que publicou, não sei se foi a Fiel ou a Peixe, do Solano Portela. Ele vai dizer 5 pecados dos calvinistas. Sabe qual é o primeiro? O orgulho. Achar que é melhor do que o outro, achar que é mais esclarecido que o outro. E como ele vai dizer, um calvinista orgulhoso é contradição de termo, porque o calvinista é aquele que entende a graça de Deus. Ao promovermos a verdade, isso deve ser feito em amor. E quando estivermos difundindo o amor, é muito importante que nesse processo estejamos guardando e zelando pela verdade. Ou seja, amor e verdade precisam andar juntos o tempo todo. E o que Deus juntou? Vocês acham que é só para o casamento? Se Deus ajuntou amor e verdade na sua palavra, porque como eu acabei de mencionar, sempre que aparece o ensinamento de verdade, perto dele estão referências sobre o amor, e sempre que aparece o ensinamento do amor, perto dele estão referências sobre a verdade. O que Deus juntou, não separe o homem. Não separe o homem. Olha o que diz o verso 5: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio: amemos uns aos outros. Gente, às vezes algumas pessoas dizem assim, esqueça esse negócio de doutrina. O que nós precisamos mesmo é amar uns aos outros. Esse é o slogan principal do... Eu sempre esqueço essa palavra. Me ajuda aí. Aquela ideia de que as religiões devem estar todas juntas. O ecumenismo, obrigado. Essa é a ideia principal do ecumenismo. Esquece doutrina. O que a gente precisa é de amor uns pelos outros. Só que quem fala isso não percebe a tolice da sua declaração. Dizer assim, esquece esse negócio de doutrina, o que a gente precisa é só ter amor uns pelos outros. Isso é burrice falar isso. Porque o que é o amor? O que é amar o próximo na prática? Amar o próximo na prática é honrar pai e mãe da melhor maneira que nós pudermos. Como que eu honro? Como que eu amo os meus pais? Honrando-os da melhor forma possível. O que é amar o próximo na prática? É prestigiar a vida dele, não roubando ou retirando algo que é dele. Amar o outro na prática é honrar o nome dele, não denegrindo a imagem dele. O que é amar o outro na prática? É honrar a sua família, é honrar a sua esposa, é honrar os seus bens.
O que é amar o outro na prática? É não subtrair os seus direitos, nem aquilo que lhe pertence. Ou seja, amar o próximo é a expressão prática dos 10 mandamentos. Então, como que é possível esquecer mandamento e doutrina para a gente amar? Isso é burrice falar isso. Isso é contraditório. É como falar de um círculo quadrado. Andar em amor é andarmos segundo a expressão dos mandamentos e doutrinas de Deus. Por isso que João diz: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Deixa eu lhe dizer uma última coisa sobre essa questão de verdade e amor. Quando nós abrimos mão do ensino de Cristo, presta atenção nisso, hein? Olha para cá e não pisca. Isso aqui é um princípio da nossa igreja. Quando nós abrimos mão da verdade de Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Deixando de amar o outro. Sabe qual é a melhor coisa que eu posso fazer pelas minhas ovelhas? Sabe qual é uma das maiores demonstrações de amor que eu posso dar às minhas ovelhas? É virar para ela quando ela estiver errada e dizer assim: você está errado. Você está longe da verdade, você está caminhando no erro. O que você está defendendo não é bíblico. Então, quando nós abrimos mão do ensino de Cristo, nós não estamos amando uns aos outros de verdade. A gente está fingindo que está amando, para não ter que ferir o ego do outro. Mas como diz Provérbios, o amigo é aquele que fala a verdade, mesmo que a verdade venha ferir. Quando nós subtraímos o Evangelho, nós não estamos amando o outro. Então engana-se aquele que pensa que o amor, ele poupa o outro de ouvir aquilo que é duro, mas que é verdade. O amor não poupa o outro. O amor chega e diz: olha, você está errado. Você precisa se enquadrar com a verdade. E para a gente encerrar, dá uma olhada aí no verso 12. Essa palavra de João aqui, ela é muito interessante. Parece que João está escrevendo em 2015, em 2014. Olha o que João diz aí. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Que coisa interessantíssima que João está dizendo aqui. Se ele vivesse hoje, sabe o que ele ia dizer? Olha, eu ainda tenho muitas coisas para te dizer, mas eu não quis te dizer essas coisas por e-mail. Eu ainda poderia abordar aqui várias questões, mas eu achei que eu não devia abordar e postar no seu mural do Facebook. Eu gostaria de lhe dizer muitas coisas, e quero dizer, mas as coisas que eu tenho para te dizer não dá para dizer por Skype. Não tem outra alternativa. O e-mail, o Facebook, o Skype e tantas outras ferramentas não servem para o que eu quero e pretendo dizer para você pessoalmente. Eu tenho muitas coisas para vos escrever, mas eu não quero fazer com papel e tinta. Porque existem coisas que a gente tem que falar olho no olho, face a face.
Eu quero encontrá-los, não no Face, mas face a face. E ali então, ao conversarmos, o que ele diz? A nossa alegria vai ser completa. Gente, nós vivemos numa época em que existe uma quantidade enorme de recursos, televisão, vídeos, internet. Existe uma quantidade enorme de pessoas no Brasil hoje que são membros da igreja virtual. O que elas estão fazendo nesse momento? Assistindo um culto pelo computador. Aí se a internet cair, ela tem um plano B, ela tem lá vários vídeos de pregações que ela vai colocar para ouvir. Elas são pastoreadas pela internet. E aí ela tem ótimos argumentos. Eu tenho os melhores pregadores ao meu dispor. Posso ouvir as melhores mensagens sem sair de casa, no conforto do meu sofá. Aqui eu assisto grandes cultos da melhor maneira possível. Olha, dá para ouvir aqui em casa, domingo de manhã, John Piper, Paul Washer. Dá para ouvir aqui em casa só gente boa, no conforto da minha casa. Irmãos, essas pessoas entendem que, ouvindo os sermões desses homens, elas estão devidamente pastoreadas. Isso não é verdade. Com quem que ela vai se relacionar para desfrutar e exercitar o amor? Com a televisão? Ela vai abraçar o computador? Ela vai ter que perdoar quem? Gente, o povo de Deus possui muitas falhas. Nós somos pecadores, cheios de imperfeições. Mas a Bíblia diz assim: busque o povo de Deus. No final das contas, o que essas pessoas têm, sabe o que? É um coração extremamente orgulhoso, cheio de empáfia. Porque se acham superiores e dizem: a igreja tem muita coisa errada. A sua vida é perfeitinha, né? Spurgeon uma vez, pelo menos diz a lenda que isso foi com Spurgeon, que uma vez uma pessoa chegou para Spurgeon e disse: olha, eu estou frequentando a sua igreja já há uns 2, 3 meses e eu estou um tempão procurando igreja. Tá? Você vê que há 100 anos atrás já existia essa crise, né? E eu estou vindo aqui, eu estou procurando uma igreja perfeita para eu congregar. Eu já estou vindo aqui há uns 2 meses e estou gostando. E Spurgeon virou para ele e falou assim: meu filho, a nossa igreja não é perfeita. Ele falou um bocado de erro da igreja. E disse assim: mas eu vou te pedir um favor, já que você vai embora agora, porque você acabou de ver que a igreja não é perfeita. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não, porque você vai estragar ela. Estragá-la. Gente, igreja perfeita só no céu. Não é por isso que a gente tem que deixar de congregar. E eu também não estou dizendo aqui, até porque eu sou um dos maiores consumidores disso, que essas ferramentas não são importantes. Mas elas não substituem a comunhão e o encontro com o povo de Deus. Existe um espaço para a comunhão cristã que é insubstituível. E diz João o seguinte: olha, é aqui, é no encontro face a face que a nossa alegria ela é completa, é amadurecida, é no relacionamento com o outro que nós abrimos espaço para o crescimento.
Relacionamento virtual é uma contradição de termos. Porque o mundo virtual não presta para formar comunidade. O mundo virtual serve para trocarmos informações, para nos comunicarmos, mas não serve para formar relacionamentos. Não dá para doar sangue na internet. Não dá para abraçar e chorar com o outro na internet. Comunidade é olho no olho, face a face, ombro a ombro. Para ser comunidade precisa estar presente, não tem como ser virtual. E aí eu quero encerrar lembrando ou enfatizando isso. Eu tenho um amigo que ele diz assim: fulano é muito ruim de igreja. Tem gente que é ruim de igreja. Ou seja, fulano não gosta do contato, não gosta do calor humano, não gosta dos sorrisos, não gosta dos abraços, não gosta das conversas. Acaba o culto, quando fulano vem, fulano some, fulano desaparece. Ou seja, se acaba o culto e a gente vai embora, a gente não abre espaço para quê? Para o relacionamento, para a comunhão. Você veio, participou do culto, falou com meia dúzia de pessoas, foi embora. Que comunhão é essa? Eu não sei se isso acontece com você, eu sei que com alguns de vocês têm o mesmo sentimento que eu. Mas participar desse momento aqui de celebração é tão importante para mim, que na minha mente, talvez esse seja o problema, mas que na minha mente eu não consigo conceber o fato de alguém ficar em casa num momento como esse. Ficou em casa por quê? Ah, deu uma dorzinha no dedo mindinho, não vou não. Acontece isso. Eu não sei se é por causa da minha educação, por causa da minha tradição religiosa, ou se é porque realmente eu amo esse momento aqui. Foi domingo passado ou retrasado, não sei quando eu fiquei doente, e no sábado eu estava bem caído, eu falei assim, eu só vou na igreja domingo à noite. Mas quando domingo de manhã eu amanheci bem, gente, que alegria. Eu não vou pregar, mas eu vou para a igreja. Que coisa preciosa. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta. Por quê, João? Porque eu quis ir ver vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Gente, existem coisas que nós só podemos fazer face a face. Existem coisas que nós só experimentamos no contato e no convívio com o outro. E só assim a nossa alegria será completa. Eu sempre tive, e ainda tenho um bocado de crise sobre as nossas reuniões semanais, no meio da semana. Como que deve ser a reunião, o que deve ser dito ali. Eu ainda tenho essas crises. Quem que vai ministrar? O que a gente deve fazer no encontro, por exemplo, ali dos homens, na terça-feira? Eu fico pensando isso. Eu devo ler um bom texto? Devo analisar um determinado livro bíblico? E eu confesso para vocês, os homens aí então sabem disso, os que frequentam a nossa reunião. Eu já tentei de tudo.
tenho tentado de muitas coisas. Não é que essas coisas não são boas, elas têm o seu lugar. Mas sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos? Sabe para que servem os nossos encontros semanais? Principalmente para a gente se ver. Só isso. Para que existe reunião durante a semana? Para a gente se ver. Sabe por quê? Acaba o culto, a gente só vai se ver no outro domingo. Mas a reunião semanal é para a gente se ver. É por isso que ultimamente, quando os homens chegam, a gente está começando a reunião tarde. Porque a gente chega e conversa, fica conversando ali, sobre a vida, sobre aquilo. Eu tenho entendido que aquilo ali já é reunião. Porque ali a gente está abrindo o coração. Aí chega alguém ali e fala do problema da terça-feira, do que vai acontecer na quinta. E eu estou ouvindo, e eu estou orando, Senhor, abençoa fulano. Zé vai fazer cirurgia terça-feira de manhã. Provavelmente não vai no culto, que a gente vai chegar, e aí, como é que foi a cirurgia de Zé? Aí a gente vai conversar, isso, aquilo, tal. A gente está orando. Por que nós temos que nos encontrar durante a semana? Para a gente se ver, para a gente dar risada junto, para a gente se abraçar. Que seja meia hora. Saí do serviço, estou exausto. Meia hora. Vai lá meia hora. Para quê? Para o irmão orar para você, por você. Você não acredita nisso não? Terça-feira a gente orou pelo filho de Douglas, que ia fazer uma cirurgia quarta-feira de manhã. Aí, quando foi quarta à tarde, eu mandei a mensagem, e aí Douglas, como é que foi? Sabe como que ele me respondeu? Deus ouviu as nossas orações. Gente, nós precisamos nos ver. João disse, embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta. Por quê? Porque eu quero visitar vocês. Eu quero ver vocês. E para que você quer visitar a gente, João? Para que você quer nos ver? Para que a alegria seja completa. E ali, no meio das conversas, no meio das risadas, a gente diz assim, agora vamos ler um texto bíblico. E aí a gente lê. Olha que coisas interessantes que a gente tem visto aqui. E aí a gente ora. Que sejam 1, 2 orações, preste atenção agora, formais. Porque a gente está orando o tempo todo ali. E aí eu tenho pensado, eu acho que eu encontrei a fórmula. Porque os nossos encontros, mais do que estudar um livro bíblico, que é importante, a gente tem esse momento no domingo, mais do que qualquer coisa, a gente precisa estar do lado do outro e dizer assim, eu vou orar pelo seu problema dessa semana. Gente, quinta-feira eu tenho um problema para resolver assim, vamos orar por ele. E depois acaba aquele momento ali mais formal e a gente come alguma coisa junta. E a gente dá risada junta. Os nossos encontros ao longo da semana devem servir para quê? Para nos vermos face a face. Isso basta. Isso é muito importante. Isso é, sabe o quê? Acolhedor. Isso é estimulante. Isso renova a esperança. Isso é bíblico. Embora eu tenha muita coisa para vos escrever, eu não quero ter um relacionamento virtual. Eu quero encontrar com vocês. Eu quero ver vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. E aí, é com muito pesar no meu coração que eu digo o seguinte: quem não vem, perde.
Quem não vai, perde. Quem não se